Como foi o caso de muitos filósofos da antiguidade, Sócrates levou uma vida frugal. Ele tinha poucos bens e até se recusava a usar sapatos. Mesmo assim, ele adorava visitar o mercado e ia lá com frequência, apenas andando e olhando as coisas. Então, um amigo lhe perguntou por que ele visitava o mercado com tanta frequência. Sócrates respondeu: "Adoro ir lá ver todas as coisas, sem as quais estou perfeitamente feliz." Quando pensamos em viajar com pouca bagagem, pensamos em viajar sem muita bagagem. Imaginamos fazer uma viagem sem levar muitas coisas pesadas, apenas o necessário, para que nossos pertences não nos sobrecarreguem. Essa leveza geralmente torna a viagem agradável. Podemos nos mover mais rápido e com mais liberdade e somos mais flexíveis. Os empacotadores minimalistas movimentam-se com mais facilidade em locais lotados e podem economizar nas taxas de bagagem. Além disso, se você trouxer menos coisas, terá menos coisas com que se preocupar. Então, reconhecendo estes benefícios, que tal viajar com pouca bagagem como metáfora para um espectro mais amplo? Que tal viajar com pouca bagagem como um modo de vida? Olhando dessa perspectiva, então, o que implicaria viajar com pouca bagagem? Será uma questão de ter poucos bens como Sócrates? Talvez andando sem sapatos? Ou será que esta leveza vem de outros aspectos da existência? Este vídeo explora a arte de viajar leve pela vida. Quando a vida é pesada, o rei Midas, um governante famoso por sua riqueza, nutria um desejo insaciável por ouro. Sua obsessão era tão profunda que, quando o deus Dionísio lhe concedeu um desejo, o rei escolheu a habilidade de transformar em ouro tudo o que tocava. Inicialmente exultante, ele se entregou ao seu novo poder, transformando objetos em ouro com um simples toque. Porém, sua alegria rapidamente se transformou em desespero quando, através de seu toque, ele também transformou sua comida e bebida e até mesmo sua amada filha em ouro. O rei Midas percebeu que seu desejo era um grave erro, então implorou a Dionísio que desfizesse seu desejo, o que ele fez. A partir desse ponto, Midas compreendeu que sua ganância por ouro poderia, na verdade, destruir os verdadeiros tesouros da vida. Não é incomum que nosso desejo por coisas nos oprima. Os humanos tendem a se apegar às coisas, tendemos a acumular para ter mais do que precisamos. Essa tendência pode vir de um desejo inato de autopreservação. Desejamos ter uma casa, pois as casas nos proporcionam proteção, por isso possuir uma dá-nos uma sensação de estabilidade a esse respeito. Enchemos nossas despensas, freezers e geladeiras com comida, o que diminui a chance de passarmos fome no futuro. E não precisamos comprar comida toda vez que estamos com fome. E há também os acumuladores que levam esse desejo de autopreservação a outro nível, agarrando-se a um monte de coisas inúteis. Eles estão tão apegados a esses bens materiais que simplesmente não conseguem jogá-los fora. Também temos pessoas ricas que não apenas compram uma casa. Compram moradias com piscina, 4 casas de banho, 10 quartos, etc. Não compram apenas carros. Eles possuem uma coleção inteira, incluindo alguns supercarros. Esse comportamento de compra vai muito além da autopreservação. É uma ganância semelhante à luxúria do rei Midas por ouro. Possuir muitas coisas pode ser muito conveniente. Não precisamos sair de casa para nadar quando temos piscina. Quando nosso freezer está cheio de comida, podemos esperar um pouco antes de voltar ao supermercado. Veja minha mãe, por exemplo. Ela possui muitas coisas que eu nem pensaria em salvar. Mas se de repente você precisar de um cartão de aniversário, se quiser fazer alguns grelhados ad hoc em pedra, se quiser encurtar as mangas do seu novo cardigan ou, como minha irmã, quiser transformar um ônibus antigo em uma casa móvel, minha mãe tem tudo, literalmente tudo, para que isso aconteça ao seu alcance. Então não é que possuir muitas coisas não seja útil. Na minha observação, é que possuir muito pesa nas pessoas de uma forma ou de outra. Assuma o fardo de ser rico e possuir uma vila enorme com muitas coisas caras. Primeiro, você deve confiar em medidas de segurança, porque é alvo de criminosos. Então, você precisa fazer a manutenção do local.
Alguém tem que regar as plantas, cortar a grama, aspirar os 10 quartos, limpar os 5 banheiros e a piscina. Você também terá que manter o local aquecido ou fresco, dependendo de onde você estiver. Então você precisará de muito dinheiro para manter esta vila já cara. Este exemplo é um exagero, mas o mesmo princípio acontece quando um casal compra uma casa que mal consegue pagar, ou seja, eles dependem de 2 rendas para pagar a hipoteca e outras despesas. Sim, eles têm a casa dos sonhos, mas a trocaram por ficarem presos na posição. Esta hipoteca é uma pedra de moinho em volta do pescoço. Isso lhes rouba flexibilidade e liberdade. Basicamente, tornaram-se prisioneiros das suas obrigações financeiras. O antigo filósofo grego Epicuro expressou a questão do seguinte modo: nenhum prazer é em si mal, mas as coisas que produzem certos prazeres acarretam aborrecimentos muitas vezes maiores do que os próprios prazeres. Fim da citação. A experiência de estar sobrecarregado me lembra o videogame Skyrim, no qual mergulhei durante o inverno de 2011. Durante o jogo você pode coletar todo tipo de coisas: armaduras, espadas, ervas, fatias de queijo, etc. Você coleta, mais devagar você se move, e quando você está carregando muita coisa, você nem consegue se mover. Acho que isso serve como uma metáfora para a vida em geral. Quanto mais você possui, mais pesadas essas coisas pesam sobre você. Você terá mais para cuidar, mais para defender, mais para proteger, mais responsabilidade. Há mais em jogo e mais a perder, então você também pode sentir mais ansiedade por causa disso. Essas coisas que você adquiriu para beneficiá-lo começam a governar sua agenda, pois todas exigem um pouco de sua atenção, como afirmou Tyler Durden. As coisas que você possui acabam possuindo você. Só depois de perder tudo é que você fica livre para fazer qualquer coisa. Suas posses se tornaram um fardo, e não são apenas os bens que podem tornar-se onerosos. Pensar também pode fazer isso. Filósofos desimpedidos. Na maioria das vezes, a razão pela qual não avançamos na vida é porque nos recusamos a abandonar as coisas que nos prendem. Toda essa bagagem psicológica e material que carregamos torna a vida pesada, e caminhamos por ela como mulas de carga. Que alívio seria se pudéssemos simplesmente tirar esses fardos dos nossos ombros. Quão mais leve seria a vida se pudéssemos abrir mão das coisas com um pouco mais de facilidade? O peso no reino material é uma coisa, o peso no domínio psicológico é outra. Quando estamos psicologicamente pesados, experimentamos esses pensamentos recorrentes, como preocupações com o futuro e ruminações do passado, memórias de traumas e as emoções negativas que advêm disso. Ao longo da história, a humanidade inventou numerosos sistemas filosóficos que nos ajudam a reduzir este peso, por assim dizer, como o estoicismo, o cinismo e o budismo. No centro destes sistemas está a capacidade de abandonar pensamentos específicos, seja através do pensamento racional, e eliminando pensamentos irracionais, ou acalmando a mente através da meditação. Além disso, na prática cristã, existe esse ritual de confessar os próprios pecados, que é uma forma de se livrar do fardo de carregá-los. No estoicismo, não se trata apenas de más lembranças ou preocupações com o futuro. Trata-se também do peso do desejo e da aversão. Nós mesmos podemos experimentar esse peso. Desejar algo vem com uma certa magnitude. O mesmo se aplica à aversão, que é fundamentalmente igual ao desejo, mas voltada para não ter ou não encontrar algo. Desejar algo implica falta de algo. É um sentimento de insatisfação, uma ideia que ocupa a nossa mente e nos deixa inquietos. Desejos fortes podem nos desgastar, e quando esses desejos permanecem insatisfeitos, as emoções resultantes disso tornam-se pesadas. Não me sinto leve quando estou nesse estado constante de querer e insatisfação. A leveza ocorre quando me sinto contente, sem mais necessidade ou desejo. Algo interessante sobre sistemas filosóficos como aqueles que encontramos no estoicismo, no budismo, no cristianismo, no islamismo, etc., é a ênfase no desapego e também no abandono das coisas materiais.
Os monges budistas não possuem bens além de algumas vestes e uma tigela para comer. O filósofo extremamente minimalista Diógenes, o cínico, deu um passo além ao se desfazer de sua tigela. Bem, era um copo, para ser honesto, depois de ver uma criança bebendo de um lago usando as mãos. Além disso, há cristãos que decidem simplificar as suas vidas, abrir mão da riqueza e dos bens e concentrar-se na contemplação e na oração. Alguns até vivem uma vida monástica, que é inerentemente minimalista. Uma das minhas amigas muçulmanas me disse que ela não se concentra na riqueza, porque não a levará consigo para a vida após a morte, e buscar riqueza também a distrai de seu relacionamento com Deus. O filósofo estoico Epicteto aconselhou seus alunos a não se apegarem a coisas fora de seu controle, como bens materiais, porque, ao fazer isso, eles lhes concedem o poder de influenciar seu estado mental. Ele também argumentou que você não pode se tornar um sábio e desejar coisas menores, neste caso, coisas materiais, simultaneamente. É um ou outro. Os sábios de antigamente viam as posses, ou o apego a elas pelo menos, como distrações, fardos que os pesavam em seu caminho, um caminho disponível apenas para aqueles que viajam com pouca bagagem. Então, como é a ideia de viajar leve pela vida? Viajando com pouca bagagem. Depois da peste global, dos confinamentos e dos toques de recolher, decidi viajar. Tenho o luxo de trabalhar em qualquer lugar, desde que haja uma conexão com a internet e um local tranquilo para trabalhar e gravar meus roteiros, algo para o qual a maioria dos quartos de hotel é adequada. Geralmente viajo devagar, aproveitando para mergulhar no lugar onde estou. Em relação à bagagem, reduzi a maioria das coisas ao mínimo, mas não a ponto de se tornar inconveniente. É muito minimalista levar apenas 2 camisetas na viagem, mas depois você terá que lavá-las diariamente, o que não economiza tempo. Levo meu pequeno laptop, uma tela extra, um microfone e outros pequenos acessórios. Então, o equipamento que preciso para administrar este canal no YouTube cabe nesta bolsa, o que é incrível quando penso nisso. Chame-me de louco, mas vejo minhas viagens como uma metáfora para viajar com leveza pela vida. Só preciso desta mala amarela e de uma bolsa esportiva preta para trabalhar e morar. Às vezes, quando estou no meu quarto de hotel olhando minhas coisas, fico impressionado com o número de coisas que preciso para funcionar. E você adivinhou? Parece leve. Talvez seja por isso que gosto tanto de viajar. É uma experiência inesquecível, inspiradora e muitas vezes transformadora que, pelo menos para mim, requer bens materiais mínimos. A mera ideia de que quando mudo de um país para outro, tudo o que tenho comigo é aquela mala amarela e a bolsa preta, me dá uma sensação de liberdade e desapego, como se nada material me prendesse ao chão. Quando levo minha bagagem até o balcão de check-in do aeroporto, é como se toda a minha vida consistisse em mim e no que tenho em mãos. O que na verdade não é verdade porque também tenho minhas coisas em casa. Além disso, também dependo do em casa para verificar minha correspondência e coisas assim. Ainda assim, é sempre uma experiência emocionante. Também me lembra de jogar Skyrim como um elfo da floresta que treinei para usar armaduras leves e armas. Elfos da floresta são criaturas pequenas e leves com habilidades furtivas, como furtividade, espionagem e roubo. São rápidos e a sua leveza acrescenta uma dimensão de liberdade à experiência de jogo. Viajar com pouca bagagem torna você ágil. A agilidade torna uma pessoa flexível. Por exemplo, quando viajo, quando não gosto de um lugar, simplesmente faço as malas e vou para outro lugar. Meu tempo é valioso demais para ser gasto em lugares que não gosto. Essa agilidade também valorizo na vida em geral. Imagine todos os seus bens, hipotecas e outras responsabilidades e obrigações amarrando você ao chão, de modo que você não possa se mover sempre que quiser levar sua vida para outra direção. Isso significa que você está preso. Isso significa que qualquer coisa que você esteja segurando o pesa.
Mas, além de não ser oprimido pelas circunstâncias externas, acho que a melhor maneira de viajar com leveza pela vida é ser leve entre os ouvidos. É não sermos sobrecarregados por todas essas preocupações sobre o futuro, pelas más lembranças do passado, pelos muitos desejos e aversões, por todas essas ideias flutuando em nossas mentes. Quando a mente está leve, o corpo fica leve. Não importa o quão minimalista você seja ou se todos os seus pertences cabem em uma mala. Se sua mente é pesada, viajar com pouca bagagem se torna uma tarefa pesada. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve.